Será que nós somos conscientes? A consciência é a ponte que conecta o nosso corpo à nossa alma ou mente e ao nosso espírito ou essência. E estar consciente basicamente significa deixar de viver uma vida muito reativa. Significa também estar presente no momento. Significa a gente ter a noção de que a gente está vivendo e não somente reagindo e não somente existindo. Essa é a grande diferença entre estar consciente e estar inconsciente. Pois quando a gente está no piloto automático, quando a gente está naquela vida robótica, quando a gente está só deixando a vida nos levar, a gente acaba entrando em um estágio de inconsciência, que é justamente viver sem se dar conta de que está vivendo. A gente está ali, está passando os dias, está passando as semanas, está passando os meses, mas a gente nem se dá conta de aproveitar e desfrutar da nossa própria existência. A gente simplesmente está atarefado, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, está correndo de um lado para o outro, mas nunca está de fato vivendo, presente naquele momento. A gente está inconsciente todas as vezes que a gente está fazendo uma atividade sem se dar conta de que está fazendo ela. Quando a gente está ali só por obrigação, quando a gente está ali só para agradar a outra pessoa. E a gente se torna consciente quando a gente está presente, quando a gente está naquele momento, está naquela atividade, com corpo, alma e mente, tudo alinhado, tá tudo no mesmo nível. A gente está naquele momento como tem que ser, por completo, em plenitude, em total e absoluta certeza de que aquele momento é o único momento que existe, é o único momento que pode ser vivido e nenhum pensamento vai atrapalhar aquela experiência. Mas quando a gente está inconsciente, a gente simplesmente vai deixando as coisas acontecerem. E a gente também, muitas vezes, vai fazer as atividades que precisam ser feitas de uma forma completamente automatizada. O que vai fazer também com que o nosso pensamento esteja muito, muito longe da nossa atual existência, do nosso atual momento. E isso faz com que a gente simplesmente se perca, faz com que a gente simplesmente passe uma vida inteira querendo estar num lugar e estando em outro. A gente acaba entrando em uma falta de sentido, porque a gente nunca quer estar no lugar que está. A gente está sempre com a cabeça em outro lugar, a gente está sempre pensando em outras coisas e a gente nunca está vivendo aquele momento como ele tem que ser vivido. A gente nunca está vivendo o presente. E isso é muito perigoso para nós como seres humanos, porque quando a gente para pensar em qual o sentido da gente estar aqui, uma das coisas que mais vai atormentar a nossa vida, inclusive, pode ser essa pergunta: por quê? Por que que a gente veio parar aqui? Por que que a gente está nesse mundo? Por que que a gente tem uma vida? E quando a gente para observar a natureza, quando a gente para observar o mundo animal, a gente entende que uma árvore ela vai existir e pronto, ela vai estar ali existindo. A função dela vai ser criar raízes, vai ser buscar o sol, vai ser buscar nutrientes embaixo da terra, vai ser dar fruto se ela tiver que dar fruto, vai ser crescer. O bicho, um cachorro, por exemplo, ele sabe que ele vai ser um cachorro e pronto, acabou. A vida dele é aquilo, é latir, é correr atrás de comida e se reproduzir. Mas nós, como seres humanos, nós temos a tal da consciência. E a gente muitas vezes acaba negligenciando essa, esse presente que nos foi dado, que é justamente a opção de viver o momento. E se a gente desliga a consciência, a gente acaba perdendo o sentido. A gente acaba deixando de viver o que tinha que ser vivido. E basicamente eu acredito que essa é a principal função do ser humano: estar consciente, estar vivendo, estar ali, sendo, e não somente correndo atrás de coisas, não somente não querendo estar no lugar que está, não somente odiando a própria vida, não somente vivendo uma vida que não gosta porque a sociedade impõe, não somente vivendo um dia de uma forma estressante, maçante, chata,
Eu acho que a principal parte que a gente tem que levar dessa história toda é aprender a viver a vida como ela tem que ser vivida, ou seja, no presente momento. E aí sim a gente está fazendo a nossa função humana básica, que é estar consciente. Já que a gente ganhou esse presente, a gente tem que desfrutar dele. A gente tem que aproveitar os nossos momentos, a gente tem que aproveitar os nossos dias e a gente tem que aproveitar a vida que nos foi dada. A gente está aqui. Não tem muito um porquê, mas se a gente entende que estar aqui significa então viver o que tem para ser vivido, a vida se torna mais clara. As coisas começam a ganhar uma nova cor. Você vai entender que o simples fato de ter mais um dia de vida é um motivo muito bom para se lembrar. É um motivo muito bom para se comemorar, porque é mais um dia de vida que você teve, é mais um dia que você ainda está consciente, é mais um dia que você ainda está aqui e é mais um dia que você pode fazer algo melhor, você pode fazer algo novo, ou você pode simplesmente só sentar e aproveitar aquele dia. E a gente não precisa das drogas para se tornar inconsciente. Elas vão facilitar muito o processo, mas a gente não precisa delas. Muitas vezes a gente acha que a pessoa inconsciente é só aquela pessoa que vive entorpecida, que vive no mundo da ficção ou até mesmo aquelas pessoas que a gente considera como loucos. Mas quando a gente para observar, tem muita gente inconsciente por aí. Tem muita gente só vivendo quase como animais, só em busca das mesmas coisas básicas que um animal vai buscar. E muitas pessoas também que não tem brilho nenhum. Você olha para a pessoa e você pensa: meu, o que que aconteceu? Por que que essa pessoa parece mais um robô do que qualquer outra coisa? Ou por que que essa pessoa parece que ela só sabe soltar frases repetidas e automatizadas, como se ela fosse programada para responder daquele jeito e ela não conseguisse sair daquela forma? E quando a gente vê esse tipo de gente, a única coisa que a gente pode torcer é para que um dia ocorra um despertar, para que um dia essa pessoa consiga sair desse limbo e vire de fato uma pessoa mais desperta, uma pessoa que conseguiu enxergar algumas coisas além e uma pessoa que conseguiu aprender a viver no momento, que não está mais só no mundo da lua, não está mais só nos pensamentos, não está mais presa ao passado e nem está com a maior preocupação do mundo no futuro. Uma pessoa que simplesmente entendeu que o hoje é o único dia que a gente tem e que só existe esse momento mesmo para ser vivido. E viver isso significa estar consciente. E estar consciente acaba fazendo com que a gente se entenda melhor e também faz com que o peso da existência seja reduzido, porque a gente não cria mais expectativas e a gente aprende a respeitar o tempo das coisas. A gente aprende a se conhecer, a gente aprende a tentar uma conexão maior também com aquilo que a gente não consegue entender. E a gente começa a se aprofundar mais e mais nos mistérios da vida. E toda essa questão de origem e destino já não faz tanto sentido assim, porque o importante é aproveitar o processo, o importante é aproveitar o caminho. E aproveitar o caminho significa, mais uma vez, estar consciente. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é tentar buscar essa consciência, tentar buscar viver o momento. Toda vez que a gente vê que a gente está fazendo uma atividade, mas não está focado nela, a gente observar os nossos pensamentos e tentar calar aquelas vozes internas e falar: beleza, vou viver esse momento. Seja uma coisa simples como lavar uma louça, seja uma conversa com uma pessoa que você ama. A gente precisa estar presente, a gente precisa aprender a viver o momento. E isso significa, isso resume tudo, a questão de estar consciente. Por hoje é isso, fica de tarefa de casa para você identificar as vezes que você deixa demais a divagação tomar conta e você para de aproveitar aquilo que você tem naquele exato momento. Por hoje é isso, até a próxima. Valeu!